Sejam bem-vindos a mais um programa Clínicas Raciocinando. Agora eu estou no programa certo. Essa doidinha aqui é a professora Helena. E em todos os conteúdos do Raciocínio Clínico VET, que é a nossa empresa de educação continuada para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, nós discutimos conteúdos, casos clínicos, vivências, atualizações, tudo que vai ajudar vocês a dominar os casos de rotina, a interpretação de exames e a fazer o melhor pelos pacientes de vocês. Esse conteúdo e todos os nossos conteúdos são dedicados exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, se você não é médico veterinário, não é estudante de medicina veterinária, não vai fazer muito sentido para você. Então, gente, o tema de hoje é sobre coleta de sangue. Colete o sangue sem avacalhar com o resultado, né? Porque a gente acaba com o resultado se não seguir preceitos básicos de coleta. O laboratório não consegue fazer milagre daí, né? A nossa responsabilidade aí nos erros pré-analíticos ela é muito grande, né? Clínico de quem está coletando quando a coleta não é feita no laboratório, que é a maioria das situações. Então, o primeiro ponto, gente, em relação à coleta é o preparo do paciente e o preparo das coisas para coletar. Uma das brincadeiras que eu fiz hoje de manhã foi em relação a quem que já fez correria para buscar um tubo que esqueceu de preparar antes de começar a coleta de sangue. Então, esse é um dos pontos importantes. Primeiro, o preparo do paciente e depois, o preparo do material que você precisa para coletar o exame. Nesse sentido, gente, em relação ao paciente, o que é muito importante? Um tempo de jejum mínimo é o ideal. Então, para análise só de hemograma, em geral, um jejum de 4 horas ele já é suficiente, mas isso depende muito do que o animal comeu e se ele tem algum distúrbio que leva à lipemia, porque a amostra lipêmica, que é aquela amostra que fica com aspecto leitoso, esbranquiçado, por aumento de colesterol, principalmente os triglicerídeos, altera o resultado de outras análises bioquímicas e também de análises do hemograma. Como vocês já devem saber, no começo o pessoal achava que a gente era do laboratório, da patologia clínica, mas eu sou clínica, já trabalhei também com cirurgia, já trabalhei na anestésio, trabalho hoje ainda com diagnóstico por imagem, com ecocardiograma, diagnóstico de cardiologia, e não trabalho dentro do laboratório, tá? Então, técnicas mais específicas, características laboratoriais, não é o que a gente costuma abordar nos nossos conteúdos. Mas, em relação à lipemia, ela altera várias análises bioquímicas e do hemograma. Do hemograma, principalmente a hemoglobina, e os índices relacionados à hemoglobina, o CHCM, VCM, podem ficar alterados devido a uma amostra lipêmica, além dos bioquímicos, dos ensaios enzimáticos, principalmente aqueles que envolvem o uso da refratometria como técnica. Pode alterar, por isso que a gente deve recomendar um jejum mínimo para os pacientes. Para as análises bioquímicas, o jejum ideal é de 8 a 12 horas, e para análise de colesterol, triglicerídeos e glicemia, jejum ideal 12 horas. Tem algumas particularidades para pacientes pediátricos, né, que esse jejum todo não é recomendado, mas essa é a recomendação geral. O ideal é que esse paciente não tenha feito nenhum exercício recente, isso também pode alterar a amostra. Então, se é um paciente que veio a pé, veio correndo até a clínica, aqui no interior, às vezes a gente vê isso, né, depende aí do local que você está trabalhando, fazer um tempo de repouso, pelo menos uns 30 minutos aí antes de coletar, é importante. Outro cuidado com o preparo do paciente, gente, que pode interferir em tudo que eu vou falar para frente na aula de hoje, é frio. Então, agora a gente está aqui no sul, né, com temperaturas baixíssimas, chegando frio em muitos lugares que não costuma ser frio. O próprio frio e a vasoconstrição periférica podem alterar a amostra no sentido de ter hemólise, principalmente. Então, colocar uma coberta na mesa para o paciente não estar com frio também é uma forma de preparo do paciente. E a outra parte do preparo seria a tricotomia, que eu vou falar daqui a pouquinho, em relação ao material também, que é o ideal. Em relação ao jejum, quando o paciente vem para a consulta e aí decide-se pelo hemograma e bioquímico sem jejum, o que esperar? Esperar uma amostra lipêmica, a lipemia em si vai levar a hemólise e tudo isso altera as análises bioquímicas e o hemograma. Então, o ideal é coletar em outro momento. Eu sei que às vezes não é possível. Se a alimentação não foi recente, para hemograma eu costumo coletar com pelo menos 4 horas de jejum tranquilo, mas tenta recomendar uma triagem por telefone, treinar
o recepcionista, o secretário que agenda as consultas aí na clínica de vocês, ou se forem vocês mesmos, conversar isso com o tutor, para trazer o animal num jejum mínimo aí de 6 a 8 horas para o atendimento, caso a triagem seja que provavelmente ele vai fazer um exame de sangue. Então, isso a gente já orienta os nossos clientes, né, pelo WhatsApp, pelo telefone, nas marcações de consulta. E nos casos que foi alimentação recente ou que ninguém sabe informar, se é improvável que o animal comeu, eu acabo coletando. E se tiver lipemia, a gente repete a coleta, se não, remarca. Tá? Não adianta coletar, porque vai dar um monte de coisa alterada que você não sabe se é da falta de jejum, da lipemia e da hemólise que a lipemia pode causar, ou se é problema do paciente. O que mais altera são os exames por refratometria. Aí você tem que olhar no laboratório qual é a técnica que eles usam para o exame. Geralmente eles notificam isso no laudo, né? Então depende da técnica. E eletrólitos, gente, pode alterar a leitura pela lipemia. Potenciometria indireta é uma técnica de leitura de eletrólitos que também é sensível, ela altera fácil com um paciente lipêmico. Bom, gente, então as primeiras dicas eram sobre o preparo do paciente e preparo do material. Material para coleta, o que você deve preparar sempre e tomar cuidado com o material que você vai utilizar. Seringa, agulha sempre a maior possível, tá? Então a 25,7 ou 25,8 é o que a gente mais usa em cão e gato. A 25,8, aquela verdinha, é o mais adequada principalmente para cães, sempre tentando usar a maior possível, mas óbvio que a 4012 machuca, né, o paciente menor, então não é algo que a gente usa de forma rotineira para cães e gatos, é mais usado em grandes, mas ela minimiza a hemólise, isso é fato. Quanto maior o calibre, menor a taxa de hemólise, de erros pré-analíticos relacionados à coagulação pela técnica de coleta. Em gatos é bem mais fácil coletar com a agulha roxinha, que agora eu esqueci o calibre dela. Se alguém souber, me ajuda aí a esclarecer. 25 por 5,5, é isso, a roxinha. Ela é muito mais fácil para coleta em felinos. Eu não achei nenhum estudo específico que diga que realmente prejudica a qualidade da amostra a agulha roxinha nos gatos, mas ela facilita muito a coleta, porque a pele do gato é mais difícil de perfurar. Na minha vivência, ela tem esse benefício. Eu não tenho o hábito de coletar com scalp, nem com vacuum timer, tá? Eu sempre uso seringa e agulha. Mesmo com tentativas de melhorar o manejo cat-friendly, eu ainda tenho alguma resistência quanto ao uso do scalp, porque pelo menos eu não encontrei até agora estudos realmente que mostram que o uso do scalp não traz interferência para as amostras. Eu já vi, talvez seja por não ter hábito de utilizar, mas nas vezes que eu tentei utilizar, a agregação em fibrina foi muito intensa, então tem uma certa resistência. Até estava falando isso esses dias com o Luiz, da medicina felina. Ele usa bastante, né, na rotina dele, a coleta por scalp, mas ele também observa muitos agregados plaquetários. Então, muito possivelmente, tem alguns estudos, mas não tão específicos, o uso do scalp e do catéter, ele pode, sim, aumentar a taxa de agregados. É mais fácil o manejo, principalmente em felinos? Com certeza. Então, você tem que avaliar ali naquela situação o que é pior. A coleta estressante vai dar mais agregado pelo próprio estresse, pela vasoconstrição, pela liberação de catecolamina, ou o uso do scalp, tá? Então, depende muito da experiência de quem está coletando e do comportamento do animal, que vai sofrer a coleta, essa decisão. Mas não é proibido. No entanto, poucos subsídios na literatura para usar o catéter e o scalp. Qual que é o meu raciocínio e o que a gente encontra também na literatura, gente? Scalp e o catéter, a superfície de contato com o plástico e o tempo que leva para o sangue entrar em contato com o anticoagulante é muito maior. Aumenta muito a chance de ter agregação plaquetária, de o processo de coagulação iniciar antes do sangue entrar em contato com o anticoagulante. Então, principalmente o erro relacionado à pseudotrombocitopenia, presença de agregados plaquetários, que pode alterar, inclusive, a contagem de hemácias, principalmente nos felinos, né, lá que o leitor pode ler como hemácia, é um problema com o uso do scalp e do catéter. Só que num paciente que vai se debater inteiro, que não vai permitir uma coleta mais amigável com seringa, talvez valha usar o scalp ou catéter, tá? Aí a preferência é pelo scalp. Eu trouxe aqui alguns tubos com sangue para minha casa para fazer live, tá? Mas eu vou jogar no lugar certo depois, antes que o julgamento pegue. O que é importante, gente? A brincadeira que a gente fez foi não ter o tubo pequeno disponível e sair correndo para buscar, ou esquecer de pegar o tubo com o EDTA, né? Que não deve acontecer, você deve preparar o material antes, mas na loucura do dia a dia, da rotina, a gente sabe que às vezes acontece. Então,
para chamar atenção, prepara o material antes. Outra coisa importante, todo tubo ele vem com o volume crítico, né? 4 ml, esse aqui 3 ml e esse aqui 0,5. O que é esse bendito volume crítico? É o quanto foi desenvolvido, calculado o tubo de anticoagulante e o quanto de sangue deve ter aqui dentro. Então, deve-se colocar o volume recomendado. E geralmente ele vem com uma marquinha, ó. Não sei se vocês... Deixa eu botar bem pertinho aqui, dá pra ver. Essa marquinha aqui, ó, é até onde tem que ir de sangue, ó. Bem na marquinha. Então, esse é o volume ideal de sangue para essa quantidade de anticoagulante. Então, o que é legal na rotina, né? Você ter os 2 tubos disponíveis, porque se o animal se movimentar, a contenção não for efetiva, ou dependendo do comportamento do animal, a gente pode não conseguir uma amostra suficiente para colocar o volume correto. Então, 3 ml, o ideal é 3, como está aqui nesse frasco, ó. Aqui eu coloquei um exemplo do como não fazer. Esse é um tubo de 4 ml. Se a gente colocar um volume menor, isso pode alterar os resultados, principalmente causar uma hemodiluição, tá? Uma redução no valor da contagem de eritrócitos e no hematócrito também é possível. Tem alguns estudos que falam que se 50% do volume crítico for colocado no frasco, tipo aqui é 4 ml, se for colocado 2, a alteração é mínima. Inclusive, esse é um estudo que a gente está realizando no momento aqui na Unibab, um dos TCCs de orientada minha, da Larissa Mafioletti, é justamente sobre isso, de avaliar o impacto da hemodiluição nos resultados do eritrograma, do hemograma, leucograma em geral, eritrograma e plaquetograma. Então, a gente está avaliando isso também, tem alguns estudos já, mas é algo que a gente observa diferenças visualmente na rotina, né, que precisa ser melhor avaliado. Então, teoricamente altera. Qual é o ideal? É cumprir o que o tubo foi feito. Tipo, seja 4 ml, coloca 4, seja 3, coloca 3, seja meio, coloca meio. Esse aqui é meio. Não pode colocar mais também, gente. Isso altera até pior do que colocar menos, né? Porque aí a chance de coagular essa amostra é muito grande, aí acaba o exame, estraga a máquina, provavelmente não vai ser nem processada essa amostra, né? Então, não pode também exceder. O tubo que eu mais gosto, para falar bem a verdade para vocês, é o de 2 ml desse aqui. É tipo esse aqui, né? Só tem o de 3 e o de 4. O de 2 ml, para mim, é o mais fácil para rotina com cães e gatos, tá? Só que ele tá difícil de achar. Desde que começou a pandemia, não sei, acho que talvez estão usando mais na medicina e tá bem difícil de achar. Então, o que a gente costuma ter aqui no hospital? O tubo pequeno e o tubo de 3 ou de 4, tá? Então, eu uso o de 4 para animais maiores. Aí, geralmente, acima de 5 quilos já é possível, né? Coletar uma amostra decente para conseguir colocar no tubo de 4. Eu uso geralmente acima de 10 e abaixo de 10 quilos eu uso o tubo pequeno, porque senão tu tem que ir com uma seringa de 10 para coletar a amostra pro bioquímico junto, senão só sobra 1 ml pro bioquímico, né? Vai 4 no tubo com anticoagulante, com EDTA, e acaba dificultando muito a logística ali do exame. No entanto, a seringa de 10 ml também aumenta a chance de formação de fibrina, né? Pela superfície de contato de sangue com sangue mesmo. Então, eu gosto bastante de usar a seringa de 5 ml, tá? O ideal é a de 5 e não a de 3, tá? A de 3 aumenta a chance de hemólise, porque ela acaba fazendo maior pressão ali. Mesmo para gatos, o ideal é a de 5. Em gatos, eu não costumo usar de 5, porque colaba o vaso, fica difícil de coletar. Então, coleta com uma agulhinha mais delicada, uma coleta sem puxar tanto o êmbolo, já vai facilitar com que essas alterações não ocorram. Jugular ou cefálica? Essa é uma pergunta bem comum. Não existe, assim, uma proibição de coletar na cefálica. Mas a coleta na cefálica, gente, ela tende a ser mais lenta, tá? Então fica difícil. Colaba o vaso, porque a cefálica dos animais pequenos ela é muito pequenininha. Então, mesmo que tu use as seringas menores, de 1 ml, de 3 ml, aumenta a chance de você iniciar o processo de coagulação ali pela demora na coleta, colabar o vaso e solta garrote, faz garrote, solta garrote, faz o garrote para ver se vem o sangue, bombeia. Isso aí caga com a amostra. Literalmente é a vacária com a amostra. Eu evito ao máximo, eu só coleto mesmo aquele animal que não tem outro jeito, principalmente em felinos, para evitar estresse. Em algumas situações coleto, sim, na cefálica, principalmente quando é só para fazer bioquímico, não é para fazer hemograma. O hemograma vai alterar bastante. A recomendação da seringa de 5, gente, não é que não posso usar de 3, depende muito da tua habilidade para coleta, aumenta a chance de iniciar o processo de coagulação. Então, tanto na de 1 ml quanto na de 3 ml, é recomendação geral da literatura técnica. Se tu tiver habilidade para coletar de forma relativamente rápida, não vai ter problema, mas seringa pequena, o menor calibre da agulha, aumenta a taxa de hemólise, tá? Então é por isso.
eu separei em alguns tópicos aqui, vamos pontuar. No primeiro momento da live, eu falei sobre preparo do paciente e preparo do material, tá? Então, isso é essencial antes de começar a coleta. Segundo, gente, tem várias coisas durante a coleta que alteram e causam hemólise. Quais são essas coisas? O calibre da agulha, que eu falei antes, quanto maior o calibre da agulha, melhor, tá? Mas para gatos, eu uso a agulha mais fininha, não a de insulina, isso altera demais, mas a agulha roxinha para felinos, tá? Eu costumo usar porque é muito mais fácil a punção e aí a tua coleta acaba sendo mais fluida, mais fácil e isso minimiza os erros pré-analíticos. Então, hemólise. O que causa hemólise pré-analítica como erro de coleta? Coleta traumática. Puxar o êmbolo muito rápido ou agulha fina. Manuseio incorreto da amostra. Essa amostra aqui já foi processada, né? Não vai para o exame. Então, como que a gente deve homogeneizar o tubo? Assim. Assim não. Assim não. Assim. Certo? Temperaturas extremas, muito calor ou muito frio, congelamento causa hemólise. Então, a amostra não pode, quando ela vai para o laboratório em contato direto com gelo, em regiões muito quentes ou aqui mesmo no sul, no verão, a gente tem que ter cuidado com a amostra, porque passou ali de 15, 20 minutos em temperatura ambiente. Se tiver 35 graus de temperatura ambiente, não tem ar-condicionado ligado no consultório, vai alterar e facilitar a ocorrência de hemólise. Processamento retardado, mais de 24 horas para processar a amostra, também facilita a hemólise. Álcool, pode? Pode e deve. Álcool 70 para fazer antisepsia. Sujidade, sujeira e gordura da própria pele do animal também altera a amostra e também aumenta a chance de coagulação dessa amostra depois da coleta. Então, não pode, e óbvio, pela segurança do paciente, né? Fazer antisepsia para que a gente não cause uma lesão, é um acesso a vaso, né? Então, isso pode entrar bactéria ali e dar problema. Então, a antisepsia com álcool deve ser feita, pode ser feita com clorexidina, mas aí você não consegue limpar direito depois, fica aquela meleca, então pode ser feita com álcool e deve ser feita, mas não é para ensopar o bicho. O que eu já vi e eu já fiz? Já fiz isso porque eu não sabia disso quando eu aprendi, vi meus professores fazendo isso, então fazia igual. Como nem sempre o tricótomo estava disponível, ou na época que não tinha a máquina de tricotomia elétrica, que você já usava muito gilete, machuca muito o animal, não está na mão, fazer pocinha de álcool. Sabe quando chega a encher de álcool aqui no buraquinho, a fossa jugular, onde a gente faz o garrote? Então, não pode molhar o paciente com álcool para conseguir enxergar a veia. Esse é o erro. Por quê? Porque aí aquele excesso de álcool, ele vai entrar em contato com a agulha e isso vai promover a hemólise. Então, essa é a principal contraindicação em relação ao álcool. O que é o ideal, gente? Fazer antisepsia e esperar 30 segundos para coletar. Eu costumo fazer, eu faço a tricotomia, faço a antisepsia, e aí termino de preparar o material, ver se está tudo certo, e aí faço a coleta. Em muitas situações eu ainda usei mais álcool, porque não tinha máquina de tricotomia, a lâmina estava sem fio, não conseguia fazer tricotomia em todos os pacientes, o que é o ideal. O ideal é fazer tricotomia para poder fazer uma boa antisepsia, visualizar melhor o vaso e minimizar os erros pré-analíticos. É proibido uma coleta sem tricotomia? Não, gente. Pega um Yorkshire todo penteadinho, bonitinho, que você afasta o pelo e vê tudo e consegue fazer antisepsia entre os pelinhos ali e visualiza, não tem contraindicação. O que é a contraindicação? Pega um bicho todo sujo, você não consegue visualizar, não consegue higienizar direito, porque não consegue afastar os pelos, pela característica do pelame mesmo. Aqueles animais com subpelo. Aí não tem como fazer uma antisepsia decente e, invariavelmente, você usa mais álcool para visualizar melhor o vaso. Então, é isso que dá ruim, que dá errado. Eu já trabalhei em clínica particular, gente, eu sei que é brabo quando tem tutor que enche o saco por causa da tricotomia, que não quer que raspe o pelo. Né? Então, eu tento conversar isso com pessoas que são resistentes, mas eu confesso para vocês que o perfil do público de hospital e escola, esse problema praticamente não acontece aqui, entendeu? E nos outros hospitais e escola que eu trabalhei, porque é um público diferente. Não tem tanta gente chata com a questão do pelo. Tentem argumentar com o tutor que é necessário, que é para a segurança do animal, e fazer uma tricotomia pequenininha no lugar certo, né? Identifica bem o vaso, palpa bem onde você tem que palpar,
para identificar a veia. Em outro momento eu mostro para vocês mais vídeos. Pelo menos 2 pessoas para coletar é o ideal. Sozinho é meio missão impossível. O pessoal cat friendly adora postar o videozinho coletando sozinho, né? Mas eu aposto que aquilo não é realidade em 90% dos casos, deve ser 5 a 10%. Então, na maioria das situações, você vai precisar de 2 pessoas. Quem está contendo o animal comprime para fazer hemostasia, e a pessoa que está coletando coloca o sangue no tubo imediatamente. Alguém perguntou se coloca primeiro a amostra no bioquímico ou no tubo com EDTA. Então, primeiro no tubo roxo ou no tubo vermelho ou amarelo, né, que é o mais usado para as análises bioquímicas. Primeiro no EDTA para nossa rotina, tá, gente? Por quê? Os agregados e o processo de coagulação, eu creio que ele seja muito mais rápido no cão e no gato do que no homem, porque, de fato, na medicina, né, nas coletas em humanos, eles colocam primeiro no tubo vermelho. Por quê? Na hora que você coloca usando o vácuo, usando a borrachinha aqui, o vácuo pode jogar EDTA para dentro da seringa e contaminar a seringa com EDTA. E aí, a hora que coloca no tubo com bioquímica, a amostra está contaminada com aquele resquício de anticoagulante. Só que como a gente não usa o vácuo, essa questão não acontece. Então é só você colocar a agulha pertinho aqui da beirada do tubo, né? Tira a tampa, coloca a seringa aqui pertinho, a extremidade da seringa, não o êmbolo, e despeja o sangue sem encostar a ponta da seringa, que não vai ter problema. Porque se você colocar primeiro no bioquímico e depois no tubo com EDTA, vai dar agregado, vai coagular todas as suas amostras. E agora eu vou falar um pouquinho sobre formação de coágulos ou fibrina na amostra. A gente até acabou comentando sobre isso, mas só para pontuar aqui, deixar bem certinho o que causa a formação de coágulos, que tinha gente aqui com dúvida, por que só coagula todas as minhas amostras? Então, coleta de sangue prolongada. O que prolonga uma coleta de sangue? Contenção mal feita, você começa a coletar, o animal se mexe. Número de pessoas insuficiente, tentar coletar sozinho ou com um auxiliar que não sabe conter o animal. Eu passo bastante por isso, porque como é hospital escola, gira muito o estagiário. Então tem alunos que ainda não sabem conter, e não por culpa deles, porque ainda não tiveram a oportunidade de aprender contenção e estão em processo de aprendizagem. Então tem situações conforme o comportamento do animal que eu já sei que não dá para deixar o estagiário calouro conter, porque não vai dar certo. Eu preciso de alguém que saiba conter de verdade. Então, isso causa formação de coágulos e fibrina na amostra. Demora para puxar a agulha, múltiplas punções, ficar furando, parece uma peneira, fura para tudo quanto é lado o paciente, vem um pouquinho de sangue e perde a veia. É porque está coletando no método bola de cristal, né? Não sabe onde passa a jugular, esqueceu da anatomia, não sabe onde faz garrote, só enfia o dedo lá no pescoço do bicho, não sabe palpar a veia. Então, isso, logicamente, vai alterar a amostra. Outra coisa que altera a amostra, gente, é a mistura inadequada do sangue com o anticoagulante, né? Então, o ideal é fazer a homogeneização de forma delicada e não rápida. Eu esqueci de deixar um tubo sem sangue, de trazer um tubo novo para mostrar para vocês. Mas quem já viu um tubo com EDTA sabe que ele tem tipo umas gotículas que ficam aqui na superfície, né? Então, outro ponto para evitar o coágulo é você homogeneizar a amostra por tudo, até sumir aquelas gotículas do tubo. Esse tubo aqui, gente, o laboratório já pediu várias vezes e volta e meia eu esqueço. Tem que colocar esparadrapo aqui, porque essa desgraça abre muito fácil no transporte. Principalmente se a amostra vai com motoboy, vai com transporte para o laboratório, esse bagulho aqui abre fácil. Então, coloca o esparadrapo aqui ao redor de uma fita para não abrir. Outro ponto importante, gente, na epidemia de macrograma, né, que a gente sabe que está acontecendo e que nós já deixamos claro aqui, já e recomendamos em todos os nossos vídeos e conteúdo, que máquina não faz hemograma. O ideal é que o hemograma seja realizado por um patologista clínico, um laboratório veterinário, mas a gente sabe que tem regiões do país que isso não está disponível e que se usam máquinas de hemograma. É o melhor que se pode nas condições que se tem, né? Vou falar nessa realidade, que não existe outro jeito ainda, por ser muito interior e não ter acesso ao laboratório de referência. Em algumas situações de triagem, de emergência, eu também uso o exame de máquina, tá? Mas é casos bem específicos e com um objetivo específico. O paciente tem uma trombocitopenia e você só fez o exame na máquina, as chances são que possa ser uma pseudotrombocitopenia por erro pré-analítico e que você nunca vai saber disso, porque o exame não foi avaliado por um patologista clínico, não foi feito lâmina, os agregados plaquetários não foram identificados. Tem máquinas que
sinalizam que há agregados plaquetários e até tem fatores de correção para isso. Então, depende da máquina, esse erro ele é minimizado. Então, a formação de coágulos e fibrina na amostra altera a leitura do hemograma, altera inclusive o eritrograma e causa pseudotrombocitopenia. Então, a gente pode ter plaquetas muito reduzidas, inclusive trombocitopenia severa, porque tem um coágulo ou fibrina ou agregação plaquetária microscópica na amostra. O mais comum é trombocitopenia severa, se for só a agregação plaquetária microscópica leve, não, aí é esperado uma redução mais ou menos. O problema é que não tem um fator de correção exato para isso. Principalmente se tiver coágulo ou fibrina, a gente não sabe quantas plaquetas foram lá para o coágulo ou para a fibrina. E isso altera demais o exame. Todos os cuidados, desde o preparo do animal, da antisepsia, da técnica de coleta, vão fazer com que isso minimize com que isso aconteça. Mas a análise do patologista clínico de todo o cenário, do contexto do caso, uma requisição bem preenchida, né, causa alteração na leitura, principalmente das plaquetas, mas também altera o restante do hemograma, principalmente do eritrograma. E isso é mais comum em felinos. Lembrando que mesmo que não tenha coágulo ou fibrina, que são visíveis macroscopicamente, pode ter agregação microscópica. E aí quem vai ver isso é quem está analisando a lâmina, ou seja, o patologista clínico. E se você faz um macronograma, essa informação não vem. A Bárbara, a gente perguntou se agregado plaquetário abundante pode cair o número para 27 mil plaquetas. Pode, gente, pode cair muito. Como eu acabei de falar, não se sabe quantas plaquetas ficaram agregadas ali. Resumindo, tem agregado, o número de plaquetas ele não é fidedigno. Você não pode considerar, tem que repetir a coleta. Infelizmente, essa é a interpretação. Mas assim, não vão ser tão radicais. Você coletou lá um paciente rígido, um exame de triagem, check-up, o paciente nem doente tá. Tem um caso dessa semana ainda, deu 227 mil plaquetas e tem uma sinalização de agregado discreto. 227 mil, nem trombocitopenia não é, tem agregado, então você não precisa repetir o exame por isso, você já sabe que está normal. Até com trombocitopenias menos importantes, quando tem um agregado, a gente sabe que é uma pseudotrombocitopenia. Mas aí você não pode olhar só para o número, qual é o contexto do caso, qual é o sinal clínico desse paciente, ele está sangrando, não está, sei lá, está com epistaxe, muda todo o contexto. Mas, de fato, pode dar 27 mil? Pode dar 10 mil? Pode. Se tem agregação leve, deu 10 mil plaquetas, é provável que essa trombocitopenia seja verdadeira? É provável, mas você não sabe quantas plaquetas tem lá. Qual o melhor local para coleta em pequenos animais? É a jugular, com certeza, pelo calibre da veia, a velocidade que você tende a conseguir a coleta, mas esse é o ideal. Existe a coleta possível e a coleta ideal. Em algumas situações eu coleto na cefálica por questão de comportamento do paciente, número de pessoas disponíveis para auxiliar e principalmente comportamento do paciente para coletar na cefálica, tá? Mas a preferência sempre pela jugular tende a ter menos interferência. Para gatos aí muda, né? A gente tem gato que não tolera bem a contenção para coleta na jugular, aí pode se coletar femoral e cefálica. Eu coleto quase sempre na jugular, inclusive em gatos, porque tem bastante experiência, consigo coletar de forma fácil. Estou cercada de pessoinhas que contêm gatos com muita delicadeza e competência, vamos dizer, tem uma capacidade de conter incrível e sem machucar o bichinho. A amostra, gente, o ideal ela é ser processada, o hemograma, em até 24 horas, de preferência até 6 a 8 horas. Se o hemograma ele vai para laboratório externo, o mais ideal é confeccionar a lâmina na hora da coleta, combinar isso com o laboratório se a amostra não for processada em até 4 horas. Uma exceção bem importante é suspeitas e avaliação de felinos com anemia e suspeita de micoplasmose ou doença hemolítica em felinos, porque se você não fizer a lâmina na hora, num felino com suspeita de micoplasmose, o micoplasma ele pula fora da lâmina. Essa é uma grande realidade. Então, não vai conseguir identificar. E não é porque o patologista não conseguiu ver, é porque o micoplasma pula fora mesmo, tá? Então, em felinos, o ideal é confeccionar a lâmina na hora que você coleta, mas ele tem que saber fazer um bom esfregaço, combinar isso com o laboratório, pode pegar a última gotinha da seringa e fazer a lâmina, que vai dar tudo certo. Então, para micoplasma em felinos, isso pode alterar bastante o resultado.
Para a gente finalizar nossa aula, processamento atrasado. Então, várias perguntas aqui sobre tempo, né, da amostra, quanto tempo ela pode ser processada. O ideal é que seja processada dentro de 4 horas o hemograma. 6 a 8 horas costuma não alterar nada, e algumas literaturas falam que as alterações costumam ocorrer após 12 horas. No entanto, outras falam que até 24 horas dá para aceitar. Tá? Então, em geral, é até 24 horas, mas o quanto antes processar, melhor. Então, coletar no dia anterior para mandar no dia seguinte não é legal. É melhor você remarcar a coleta do teu paciente para o dia seguinte. O que altera? Por a amostra ficar muito tempo armazenada. No hemograma, principalmente VCM e CHCM, dos índices calculados, né, e mensurados, alteração pseudotóxicas em neutrófilos. Podem aparecer alterações que indicam alta taxa de multiplicação de neutrófilos, que está associado à resposta inflamatória intensa, pode estar associado a pior prognóstico, à infecção em si, e pode ser falsa, pseudotóxicas. Quais são elas? Basofilia citoplasmática, aumento da vacuolização citoplasmática, presença de corpúsculos de Doure. Tá? Essas alterações brotam por tempo excessivo de armazenamento da amostra para hemograma. Nos eritrócitos, os micoplasmas que fogem nos felinos, né? Alterações morfológicas nos eritrócitos, principalmente as hemácias crenadas, que podem aparecer aí por esse tempo de processamento estar alterado. Em relação ao bioquímico, gente, se a amostra for separado, soro, aí você pode refrigerar e processar em até 72 horas sem problema. E para muitas análises, o soro pode ser congelado, inclusive. Aí o ideal é contactar o laboratório que você envia e ver qual é o tempo ideal, se refrigera ou congela, mas se for enviado ali dentro das 24 horas também é tranquilo mesmo sem separar. Anticoagulante na agulha para coleta, tem problema? Tem problema, não deve se utilizar, porque o que tu vai usar na agulha? Heparina, provavelmente, né? Isso estraga o equipamento que vai analisar o exame, hemodilui o sangue, porque não é para colocar heparina ali e misturar com EDTA. Essa mistura de heparina e EDTA, sei lá o que dá, pode ser que dê interferência, eu não sei dizer. Eu acho que eu já vi algum estudo sobre isso, mas não sei qual é a interferência real, mas não foi feito para isso, é para colocar lá no EDTA. É a mesma questão da borracha. Para que você vai teimar com a porcaria da borracha que foi feita para colocar com vácuo, com um dispositivo próprio para isso, se a empresa que produziu isso aqui diz que não é para fazer isso? Obrigada pela contribuição, participação de todos. Beijão, obrigada.